Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aliás, todos os dias, 9 e pouquinho da manhã até 11 e pouquinho, você ouve na Band News FM, Jornal Band News Minas, primeira edição. Cadê a logomarca? Já está aqui em cima. Estamos lá. A partir de amanhã volta o Júnior Moreira, o Júlio Vieira se despediu hoje, Júnior Moreira de volta amanhã. Tô lá com o Dimar Oliveira, a gente faz aquele leriado bem legalzinho lá. Uma notícia que chega para você de uma forma mais leve, assim como é o meu peso. Estou aqui com os nossos comentaristas, todos atenciosos, ligados no programa. E eu já vou começar. Atenção, hein? Ontem foi dia de Robinho, o atacante marcou 2 vezes, garantiu a vitória do Atlético sobre o Coritiba. Eu acertei o placar. Não. Por quê? 3-1 não é 2-1, não. Mas e o pênalti que o Voaden não deu? Converti 3-1, então eu acertei. Melhores momentos na tela aí, ô Crabunhão. Melhores momentos na tela, Atlético 2, Coritiba 1, converso com você. Alô, Eduardo Panzi. Meu filho, eu vou contar pra você uma coisa. Te convenceu? Um abraço, Everton. Um abraço. Um abraço ao telespectador, um abraço pro Fernando Souza, que nos assiste em Nova York todos os dias pelo YouTube. Não me convenceu não, Everton. Acho que foi mais do mesmo, alguns erros repetitivos do Atlético e que a gente viu ontem novamente. O Atlético, a saída de bola do Atlético, ela é muito deficiente. O Atlético tem muita dificuldade em fazer a bola chegar dos volantes até lá na frente, até mesmo dos laterais. Nesse ponto, o Rocha faz muita falta, que junto com o Casares são os jogadores que mais dão assistências nesse time do Atlético e eles fazem falta, óbvio. Mas é o que eu venho repetindo aqui no programa, não dá para ficar sempre, a cada rodada que passa, lamentando o desfalque. O Atlético, o próprio Cruzeiro, é o que eles têm para trabalhar, é o que eles têm para entrar em campo e é disso que eles têm que tirar as vitórias. O resultado foi excelente, o 2-1, pelos 3 pontos e pelo que foi o jogo. O primeiro tempo, para mim, o Coritiba foi melhor que o Atlético. Sim. Parecia que o Coritiba, um amigo meu mandou uma mensagem para mim, parece que o Coritiba está jogando em casa. Couto Pereira. E eu falei, realmente, parece. Tocando a bola, chegando, finalizando, e o Atlético só quebrando bola. Aí fica difícil, e chegando com pouca qualidade lá na frente. Aí vem os valores individuais, né, Everton? Um Robinho, que por mais que tenha sido criticado esse ano... Não, com razão, né? Não esperem o Robinho de 2002, o Robinho de 2006. O Robinho hoje é um jogador diferente. Ele é um Robinho que está fazendo o que ninguém esperava dele. Gols. Eu não esperava, quando o Robinho foi contratado pelo Atlético, ele ser o artilheiro do Atlético. Eu esperava ser o Robinho garçom, o Robinho que prepara a jogada. Ele tem sido o finalizador, o Robinho que faz gols. É um lado diferente do Robinho. A entrada do Prato, que todo mundo pedia, o Marcelo teve que antecipar um pouco, porque o Carlos, encosta no Carlos, ele machuca também, né? Tá um negócio de louco o tornozelo do Carlos, tem que olhar esse tornozelo. E o Prato nitidamente fora de ritmo, sem ritmo. Mas não entrou mal, não? Não entrou mal perto do que... A primeira jogada dele foi bem estranha, falta de ritmo, mas depois ele foi... Exatamente, trombando na bola. Mas é um jogador que vai ser muito importante para o Atlético, o próprio Marcelo reconheceu isso. Mas me preocupa, Everton, essa saída de bola, principalmente quando o Atlético não tem um armador. Dátolo é a questão do ritmo, ele não vai estar preparado para o jogo. Eduardo, mas quando você sempre destaca no seu comentário a ausência do armador, você dá margem para que o treinador sempre use, não você, todo mundo, né? Dá mais para que ele sempre use isso como argumento para o time ter uma chegada de bola da defesa para o ataque quebrada. Sempre chutão. E o Atlético tem qualidade no elenco, não estou falando que tem armador, mas tem jogador. Você pode montar esquema que você consiga amenizar esse problema. É aí que eu ia chegar. A sua resposta é outra. Quando o Casares estava aí, você estava criticando também. Também. O Atlético com o Casares do Marcelo não estava bem também. Agora, é isso que eu ia falar, Everton. O esquema que o Marcelo utiliza depende muito de um armador, de um centroavante e daquilo que a gente discutiu durante a semana, dos jogadores de lado que fazem a recomposição. Quando isso começa a não dar certo ou quando falta uma dessas peças, o treinador tem que ser criativo. Ele tem que saber modificar o esquema do Atlético. E o Marcelo é um treinador muito preso a esse esquema e por isso, em determinados jogos, e foram vários já nesse Campeonato Brasileiro, ele tem muita dificuldade. Ontem foi mais um. Quando você assiste, gente, o Atlético ganhou, mas não é uma corneta que está rolando aqui. O Atlético ganhou, mas convenceu? Não convenceu. Ontem até me assustou
e até de forma positiva, que mesmo o torcedor que esteve no Horto saiu reclamando. Eu preciso destacar um detalhe. Então, você vai destacar, só para encerrar esse raciocínio aqui, o Atlético é um time, se você assistir jogos do Palmeiras, do Corinthians, a intensidade é outra, cara. O Atlético é um time lento na defesa. O Atlético tem um goleiro que não tá, que tá lento, não sei o que está acontecendo. Não por ontem, né? Não por ontem, né? Já de um tempo para cá. Tem uma defesa lenta, você tem volantes que são lentos, você tem um meio que é lento, você tem um ataque que é lento. Mas o ataque lento é uma característica do Fred, por exemplo, ser um cara mais de área, mais fixo e tal. E o Robinho não tem velocidade, todo mundo já sabe. Mas no aspecto geral, o time é lento. E além disso, não marca a saída de bola do adversário. O adversário consegue sair, construir a jogada. E quando está com a bola nos pés, o Atlético não consegue ficar com a bola nos pés. Perde muito facilmente. Vamos ver o Marcelo falando, até para dar sequência aqui nos comentários. Eu queria finalizar. Você vai finalizar na volta, eu te prometo. Tá. Põe o Marcelo falando aí, por gentileza, Cramunhão. Nesses 2 meses, infelizmente, o Atlético tinha uma base de time formada, time que facilitaria para qualquer técnico que viesse, porque é um time que já joga junto, a maioria, pelo menos, dos jogadores, e vocês viram aí que aconteceram diversas contusões, uma coincidência muito grande, e a gente teve que, nesse tempo todo, nunca repetir o mesmo time. Eu acho que o Atlético vai crescer muito na medida que os jogadores forem voltando, que a gente tiver todo o elenco e tiver as opções de banco também para mudar uma característica de jogo, para mudar um perfil dentro do próprio jogo. E eu tenho muita confiança nisso, porque o trabalho do dia a dia é muito comprometido, os jogadores se doando muito e tem qualidade de time que já fez muita coisa boa em tempos recentes. Mas é importante a participação do torcedor do Atlético pelo @os donos da bola MG. Vou mostrar um monte de comentários hoje, ver o que a torcida está pensando do trabalho do Marcelo e desse Atlético atual. Para encerrar, Edu, rápido. Porque a gente fala do Atlético, mas o Curitiba ontem jogou bem. Porque o Atlético deixou. E eu tive curiosidade. O Pachequinho falou que foi a melhor partida do Curitiba no campeonato. Eu escutei rádios do Curitiba pós-jogo falando que foi a melhor partida do Curitiba no campeonato. E hoje, num programa de TV de rede, o representante lá de Curitiba falando que foi o melhor jogo do Curitiba. O que não anula, na minha opinião, o mau futebol do Atlético. O Flamengo teve uma atuação muito boa contra o Atlético. O Coritiba teve uma atuação muito boa contra o Atlético. A melhor atuação do América até aqui foi contra o Atlético. Não. O Botafogo perdeu de 5 e jogou bem contra o Atlético. É isso que eu estou dizendo. Então alguma coisa está errada. Não anula o Cadu mau Doné, por gentileza, câmera 2, Atlético 2, Coritiba 1. Eu acertei o placar. Um abraço a todos. Dá muito espaço, né? Talvez por isso todos esses times tenham jogado bem. Eu não gostei nem um pouco da atuação do Atlético. Eu achei até assustador em alguns aspectos. O primeiro tempo foi bizarro. Achei o resultado... É difícil falar de justiça, assim, mas poderia não ter vencido o jogo tranquilamente pelo que o Curitiba jogou e pelo que o Atlético não jogou. Falta de compactação, muito espaço sem a bola. Com a posse de bola, não conseguia trocar passes em sequência, não conseguia ter essa aproximação, principalmente no meio-campo ali, na saída de bola. Enfim, achei que coletivamente a atuação do Atlético foi muito fraca. Individualmente, o Ronaldo foi muito mal, né? Ontem a gente até aliviou um pouco, não dá para conhecer, e ainda acho que é cedo para ser taxativo, mas, sinceramente, ontem... Se você pudesse dar um conselho ao Ronaldo, você daria, Ronaldo, zagueiro tem que ser zagueiro. Ele queria jogar lá Luizinho ontem. Olha, ele foi mal assim. Aquele lance que ele errou 2 vezes no mesmo lance, né? Eu nem acho que ele tinha que dar chutão, não. Ele tinha que conseguir sair jogando. Tava fácil ali de conseguir sair jogando. O Cadu quis dizer é que é cedo para falar que o Ronaldo é ruim. Mas ontem ele foi péssimo. Mas ontem ele foi péssimo. E se a realidade for de ontem, ou mesmo alguma coisa minimamente próxima daquilo, o Gabriel joga mais que ele. Porque o Gabriel é bom zagueiro, é um bom jogador. E Everton, tem que ter mais. Tem que jogar mais enquanto equipe, né? Tem que ter mais consistência, tem que ter mais compactação, tem que ter mais toque de bola, tem que marcar melhor. Tem que incomodar o adversário, até não incomoda. Os espaços entre as linhas do Atlético, né, a facilidade para entrar na defesa do Atlético é muito grande. Por um lado, por mais que eu tenha achado que o Curitiba tenha jogado bem, e às vezes é difícil se avaliar num cenário desse
o que aconteceu, se é mérito do Curitiba, ou se o Atlético jogou mal, porque essas coisas elas se misturam, né? Às vezes fica difícil de avaliar qual que é o papel de cada coisa, mas ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que reconhecer alguns méritos do Curitiba, em muitos momentos eu acho que a casa não caiu por ruindade do Curitiba. Eles chegavam perto, assim, eles conseguiam penetrar, eles conseguiam se aproximar da área do Atlético e na hora de resolver, a falta de qualidade técnica entrava em campo e o Curitiba não conseguia a conclusão, o passe final. Olha que eles são ruins, hein? Por isso que eu tô falando, é meio relativo essa história de ter jogado bem. Eu falei alguma bobagem aqui, de que o Atlético tem todos os setores lentos? Não. Lógico que mas não. Olha, eu concordo com você que os setores são lentos, mas eu acho que a organização o Atlético enquanto equipe, ele sabe, não existe como sintonia, não dar espaço quando você marca, né? Esse espaço entre as linhas, esses buracos na defesa, essa facilidade de entrar na defesa do Atlético. Sabe uma outra coisa que eu questiono? É que é o seguinte: o torcedor do Atlético tem que cobrar, sim, mesmo quando o time vence, como venceu ontem, porque esse time foi montado para ser campeão. Você não pode olhar para esse time no meio de tabela e falar, nossa, ó, tá demais. Não tá. Mal. A gente tem que ficar foi muito demais, dinheiro investido para esse time ser campeão. Esse time tinha que brigar, tá brigando lá em cima, na cabeça com o Palmeiras. O Corinthians tem mais elenco? Não. Sofreu 3 desmanches nos últimos anos, perdeu o principal treinador do futebol brasileiro, continua na cabeça. Organização feita pelo Tite e o Cristóvão, eu imagino, posso estar falando uma bobagem, aliás, eu acho até que eu estou falando bobagem, mas eu vou falar. Para mim, o Cristóvão distribui a camisa e fala assim, façam o que o Tite fazia, mandava fazer. Porque não mudou nada. O Santos tem 3 jogadores, 2 fora de série. O Atlético tem um elenco bom. Ah, mas e os desfalques? Mas pera lá. Vitor, Léo Silva, Douglas Santos, Carioca, Fred, Robinho, Prato, com Carlos e Cleiton também jogando e ainda com o Michael Suel. E mas peraí, a mesma crítica aí você vai olhar para esse, aí você vai olhar para esse, o Ronaldo é reforço também. Pode botar ele nesse bolo. Não, tô Se falando, ele é ruim, acho que errou a diretoria. Não, tá. Eu tô dizendo de jogadores que são titulares e que entravam com frequência. Entre os que não eram titulares, eu me referi ao Michael Suel, que é um jogador que já era conhecido, já sabia das características. E aí você olha para isso e diz, não, com esse time aí, o time só pode render o que rendeu ontem. Não, para mim não é. Dimara, gostaria de ouvi-la, a gente vai continuar no bate-papo aqui. Sabe por que eu falo de lentidão, Dimara? Põe o gol aí. Olha esse gol do Coritiba. Daqui a pouco roda o gol do Coritiba aí. O cara pega a bola no meio-campo, quase no meio-campo, um pouco à frente. Põe aí. Aí, ó, ele pega a bola, quer ver? Essa bola vai voltar. O câmera ajudou bem aí. Aí o que acontece? Olha lá, olha onde ele pega essa bola. Ele dá um tapa pro Kleber, ele corre, olha lá, ó, quem acompanhou? Ninguém. Ele entra na área e vai lá e faz o gol. Mas o gol é lindo. Isso aí é nítido de time desorganizado. Esses são os buracos, né, que a gente está falando. A falta de compactação, o time que não marca bem. Fala demais. Ele não existe como time, né? Quando a gente fala assim, tem problema de saída de bola, erra passe, não tem marcação, você tem dificuldade dessa movimentação de frente, você não está falando de um esporte coletivo, você não está falando que está todo mundo jogando junto. Então, obviamente, como time, o Atlético ainda deixa muito a desejar. Quando a gente faz a crítica ao Marcelo, e quando o Everton diz assim, a gente espera mais do Atlético, porque individualmente ele tem estes jogadores, a gente também espera mais de um treinador que apresentou variações táticas, e ele apresentou em termos de Curitiba e em termos do próprio Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro. O Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, ele tinha muito menos recursos técnicos individuais do que ele tem hoje no Atlético. E ele apresentava variações e situações. Com o Atlético, ele ainda não apresentou nada disso. Havia uma reclamação, que era o tempo de treinamento, era o tempo que ele não tinha com esses jogadores, que eram os desfalques. Só que agora está voltando todo mundo, perde um ou perde o outro, mas volta. Você tem situações, você teve tempo para treinar e nada de novo foi apresentado. Quando você vê o Atlético jogar e você vê o Atlético marcar um gol, você não tem essa certeza de que ele vai para cima do adversário e vai resolver o jogo. Muito antes, pelo contrário. Você tem sempre a impressão que esse time
time adversário, seja ele qual for, tecnicamente inferior, como é o Curitiba, ou de igual para igual, como é o Palmeiras, o próximo adversário, que esse adversário vai chegar de alguma forma, porque se passa muito fácil. A marcação do Atlético, ela não acontece desde lá de trás até lá na frente, ou o inverso. A recomposição do Atlético é difícil, as jogadas pelos lados do Atlético, elas são difíceis. Isso mostra sempre que não é uma equipe que tem um entrosamento tático. Qual é o sistema? O que se usa naquele momento? O Robinho ontem foi um jogador mais solto, um jogador mais leve, aproveitou-se dessa característica para estar fazendo isso, mesmo que ele tenha sido muitas vezes responsável pela armação do time, mas com os recursos que o Marcelo tem, eu acho muito pouco o que ele tem apresentado. Então, talvez esse seja o questionamento maior. E o Marcelo do Cruzeiro, que tinha tantas variações e com tantas dificuldades que ele também enfrentou para ganhar os 2 campeonatos, esse Marcelo não é mais o Marcelo que está no Atlético. O que ganhou a Copa do Brasil do Palmeiras foi tão questionado quanto tem sido este que está no comando do Atlético. Qual é a diferença? O que mudou nesse treinador que a gente não vê essa diferença? Talvez seja essa a interrogação. Eu recebi agora uma informação aqui no Ponto, uma matéria assinada pelo Fernando Martins e Miguel, de que o Atlético está negociando, o jogador já está, inclusive aqui, Rômulo Otero, é um venezuelano, vem do Huachipato do Chile. Aí o Léo Gomes também passou essa informação. Ele teria desistido do Thiago pelo preço, os valores... Thiago Neves, né? E a coisa muito em cima. E o preço muito alto, a negociação financeira parece que não... adiantou. Agora descobriram que era muito caro, faltando 11 horas e 59 esse jogador, esse Rômulo Otero... Já está no Wikipedia, hein? Já tá no eu Wikipedia? não conheço. Eu também não conheço. Diz que é reserva do Seiras, que foi contratado pelo Inter. Seiras pelo Inter, né? Fez 8 gols na temporada e tal. Eu também preciso esperar. Agora, uma aposta, o jogador é venezuelano, é uma aposta, o jogador tem 23 anos de idade. Então, esperar para ver. Não dá para falar, cara. Alguém vai falar que conheci e que lembra bem. Vocês podem ter certeza. Eu tenho menor ideia. Então, eu, sinceramente, Rômulo Otero, eu preciso esperar para ver. Não conheço. Sobre o que a Edmar falou, eu discordo em 2 coisas dela. Primeiro, eu acho que o elenco do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, o Marcelo tinha mais opções do que no do Atlético hoje. Até está todo quebrado. O time do Cruzeiro 2013-2014 era melhor que esse do Atlético. Eu estou dizendo em nomes e alternativas. E acho que o Marcelo não tinha mais variação tática, não. Era a mesma coisa, o mesmo esquema, só que com peças melhores e que estavam rendendo. No Cruzeiro, ele praticamente o tempo todo jogou no 4-2-3-1 também. Se a gente for olhar sistema, a única coisa que ele fazia de variação... diferente de variação. A única coisa que ele fazia de variação era, às vezes, ele tirava um dos volantes, colocava o Marquinhos, por exemplo, algum meio atacante de lado e fazia o Everton Ribeiro uma espécie de segundo volante, aí passava a ser um 4-1-4-1. A própria forma que ele usava mas o William não era também. assim também uma variação monstruosa. Ontem o Atlético jogou mais uma vez o 4-2-3-1 e tem um detalhe, viu, Everton? Para não ficar na numeração, que eu sei que você não gosta. Não, você pode... O Robinho começou como armador, o Carlos e o Michael Suel pelos lados. Aí quando o Carlos saiu e o Prato entrou, o Robinho foi para a esquerda e o Prato jogou centralizado. Isso. O Prato jogou como armador. Não é exatamente um armador, porque você pode jogar com essa linha de 3 e o homem centralizado não ser necessariamente um armador. Ele ser mais um cara que encosta no centroavante. Que distribui. Mas o Prato ficou centralizado por trás do Fred. E quando ele entrou, o Robinho deixou de ser o armador e passou a jogar pelo lado esquerdo. E começou a jogar melhor. É verdade. Agora, quando o Robinho estava em campo, por outro lado, ele tinha Carlos e Michael Suel, que são jogadores que fazem mais a recomposição. O Robinho, pela esquerda, não faz tanto a recomposição. Porque nesse sistema, com três armadores e um centroavante, o que é mais usual? Os 2 caras de lado fazem a recomposição. O cara que fica pelo centro, o armador e o centroavante, não tem a obrigação. Os 2 que ficam mais livres da marcação são os 2 centralizados. Os 2 de lado têm de marcar. Então, quando o Robinho joga centralizado, ele não tem tanta obrigação de voltar para acompanhar. Então, para ele, embora ele renda melhor em termos ofensivos pelo lado, tem pelo menos essa vantagem quando ele joga centralizado como armador. Ele tem obrigação menor de marcar. Então, tem várias nuances ali, né? Porque é uma coisa que sempre se fala do Robinho, que ele
acompanha, não tem o vigor mais para acompanhar o lateral. E não tem ontem o Michael Suel jogou de secretário também, né? Sim. Ele correu muito impressionante. Parece que o desgaste dele foi maior e ele sentiu isso. Ontem ele jogou de secretário. Esse lance que eu falei, Everton, que ele errou 2 vezes no mesmo lance, o Ronaldo... Ronaldo, presta atenção. Precisa falar com você. Zagueiro tem que ser zagueiro, cara. Dominou, o adversário chegou, apresentou risco, dá-lhe um bico na bola, porque o risco é menor. Mas esse que é o lance que eu discordo um pouco de você. Mais. O problema aí não é que tinha que dar chutão, não. Ele tinha que acertar o passe. Não era uma jogada para ele... Mas eu não estou falando só dessa, Ele não foi imprudente. Não, mas nessa jogada especificamente, ele não foi imprudente porque ele quis sair jogando, ele quis fazer bonitinho. Ele estava livre, ele errou mesmo. Não, mas ele deu uma volta no primeiro lance, o primeiro erro. Ele dominou meio lentão, tentou fazer o giro e tal. Ele já tinha feito, ele tinha dado um drible no atacante no primeiro tempo. Não era um lance desesperador para ele. Ele não exagerou na tentativa de categoria, não. Era um lance que ele tinha que sair jogando mesmo. Ele fez porque... E nesse gol, no segundo gol... Se ele não conseguir fazer nem isso aí, pelo amor de Deus, nem zagueiro, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O segundo gol do Atlético valeu a briga pelo Douglas Santos, né? Que lançamento. Não, ele joga muito, Douglas Santos. E a variação do Robinho. O Cadu sempre lembra aqui e ele tem razão. O Douglas Santos é um baita lateral, é de seleção e muito pouco badalado. Inclusive elogiar o Maluf, o presidente que trouxe na época, porque, sinceramente, ele não era um jogador tão conhecido. Ninguém lembrava assim, dele. Né? E eles acertaram em cheio. Aqui, agora eu não entendi a picuinha da CBF em liberar o Douglas Santos, se o Renato Augusto vai apresentar só depois do dia 20. E o Douglas Santos já chegou lá, o Marquinhos vai apresentar. Ele já está lá. Só depois do dia 20. Aí ficou nessas quizumba e só liberou o cara anteontem. O Renato Augusto vai chegar só para o primeiro amistoso. Deixa eu chamar aqui o Capiroto, Marcelo, para falar sobre o futebol, é isso? Pô, vocês não podem imitar o Marcelo, pô. Vocês estão de zoeira comigo. Daqui a pouco vamos atualizar as informações do Cruzeiro, ao vivo com o repórter André Salles. Então fique ligado, vamos falar, olha, ontem teve invasão de CT, ontem teve o presidente Gilvan de Pino Tavares tirando a autoridade do diretor de futebol, nossa, o André tá ok lá, ô Capiroto? Então taca aquele pau no André aí, cadê ele? Põe ele na tela aí para atualizar as informações do Cruzeiro, simbora! Pois é, Everton, um abraço para você, um abraço para todo mundo que tá aí na bancada e também para quem acompanha, né, os donos da bola, e falar sobre uma semana que mal começou e tá para lá de intensa, surpreendente aqui na Toca da Raposa 2. Cada dia é uma surpresa, viu, Everton? E a surpresa de hoje foi boa, pelo menos para a gente da imprensa, porque podemos finalmente acompanhar um treinamento do técnico Paulo Bento. Chegamos aqui, nem acreditamos. Campo liberado, pudemos ver tudo. E aí, o curioso é que o Paulo Bento fez uma atividade diferente. Ele colocou 2 equipes para jogar, e aí uma contra a outra, num campo reduzido. Então era uma espécie de defesa contra um ataque. 12 jogadores em campo, e aí tudo levando a crer que ele tem apenas uma dúvida para montar o Cruzeiro, que joga amanhã contra o Vitória pela Copa do Brasil, uma partida decisiva. E aí eu acho que a dúvida está entre os volantes, porque tinham 4 volantes em campo. No time defensivo, o Federico Gino, uruguaio, brasileiro, né, mas também criado no Uruguai, fala espanhol. E aí no time que estava atacando, Henrique, Ariel Cabral e Bruno Ramires. Acredito que um deles saia da equipe, porque o restante, aí a gente está falando de Fábio, o lateral direito Lucas, na zaga uma surpresa, Léo treinou entre os titulares, viu? Treinou ao lado do Bruno Viana com o Edmar na lateral esquerda. E aí na frente, um trio ofensivo que eu imagino que possa ser sim o titular. Sobis, Ábila e o Arrascaeta, inclusive uma recuperação surpreendente do Arrascaeta, teve um entorse no tornozelo esquerdo na sexta-feira e já treinou. Nós conversamos com ele hoje. E aí, Arrascaeta, vai para o sacrifício? Vamos conferir. Trabajando muito com o departamento médico, depois também fora, tentando recuperar o melhor possível. Estes partidos têm que estar em campo como seja, porque bueno, o time está em um momento difícil, então eu acho que temos que estar todos juntos, né? Pois é, e aí a gente viu a Arrascaeta falando, e claro, nós jornalistas, quando tivemos aí a possibilidade de acompanhar finalmente um treino do Cruzeiro, eu confesso, eu pelo menos falando por mim, eu fiquei até emocionado, sabe? Aí eu tentei descobrir com o Cabral. Vou tentar descobrir com ele se é esse time mesmo. Olha a fala do Cabral, eu queria depois até que vocês analisassem com calma. Eu senti uma certa insatisfação por aí. Olha só o que ele falou.
Será, la verdad no sé, porque el técnico muda, ¿no? Cambia mucho y creo que a último momento nadie sabe quién va a jugar, esa es la verdad. No sé, me siento bien y Dios quiera pueda jugar. Técnico muda muito, não sei não, acho que o Cabral não está muito satisfeito com essas mudanças não, mas enfim, pelo menos está falando que está disponível, está treinando com toda a força e pronto para jogar. Bom, isso então essas foram as novidades hoje aqui na Toca da Raposa 2. Como você mesmo falou, Everton, muito turbulento, a gente pode dizer assim, ou turbulenta a situação, né? O momento do Cruzeiro atual. Inclusive ontem tivemos aí invasão de torcedores, vieram conversar aí com os jogadores, mas e aí Fábio, outros líderes do grupo receberam, falaram que foi tranquilo, não teve nenhum tipo de ofensa, agressão, nada disso, mas fato é que os torcedores invadiram, as portas estavam fechadas, mas eles entraram e aí cobraram explicações dos jogadores sobre o mau momento que o Cruzeiro vive na temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro. Outro assunto que continua repercutindo por aqui é aquela polêmica fala do atacante colombiano Riascos. Ontem, alguns jogadores criticaram, hoje também, o Arrascaeta tentou minimizar, tentou não falar sobre isso, focando realmente no jogo, mas fato é que o Gilvan de Pinho Tavares deu uma entrevista, na minha opinião, polêmica. Ele disse que o afastamento do Riascos não é uma coisa tão certa assim, não. É um patrimônio do clube e isso tem que ser discutido. Fato é que Riascos ainda não treinou nessa semana. Segunda-feira passou, terça-feira passou, Riascos não apareceu por aqui, por enquanto parece que está afastado, mas isso deve ser discutido aí nos próximos dias com a diretoria, né? Entre a diretoria. Bom, só para fechar a minha participação por aqui, eu vou trazer então a reportagem de ontem sobre todas essas questões, toda essa turbulência que o Cruzeiro vive, invasão de torcedores e inclusive os dois jogadores que foram os entrevistados, o Ábila e o Rafinha, criticaram duramente o Riascos. Um abraço para todo mundo e vamos conferir a reportagem. A semana começou agitada na Toca da Raposa 2. Cerca de 40 integrantes da torcida Máfia Azul invadiram o centro de treinamento para cobrar dos atletas. Nós queremos ouvir do jogador o que está acontecendo. Se a diretoria não passa para nós vamos perguntar quem está jogando, porque não tem base não. Foi uma conversa pacífica, né? Eles cobraram como tinha que cobrar, mas não deveria ser normal, né? A invasão do centro de treinamento, né? Claro, a cobrança é normal, mas ali na arquibancada eu acho que seria mais legal. E para piorar a situação, a polêmica fala do atacante Riascos ainda repercute entre os jogadores. Um jogador que não está satisfeito num clube desse aqui é difícil até de comentar, que é um dos melhores clubes que eu já passei, a estrutura fantástica, é um caso particular dele, que não cabe a mim julgar ele também, né? Cada um sabe da sua felicidade, cada um sabe da sua vida. A gente vai recriminar isso porque la gente ama los clubes. Ahora les toca decidir esto que ha pasado entre Riascos y la dirigencia y que tomen la mejor salida possível para todos, não? Tudo isso às vésperas de uma partida decisiva contra o Vitória pela Copa do Brasil. Então, como evitar que esse cenário negativo influencie a equipe dentro de campo? Primeiro é conseguir separar, né, o Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, que são competições diferentes, o jeito de jogar tem que ser diferente também. É tentar esquecer, tentar trabalhar o máximo possível para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é essa classificação, que é importante para dar uma confiança maior para o jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro. A diretoria do Cruzeiro informou que o meia Alano foi liberado para acertar o empréstimo dele ao Bahia. Para terminar com uma boa notícia, o zagueiro Dedé e o meia Robinho apareceram em um dos campos e devem voltar a jogar em breve. Tomara. Tá fazendo falta aí, viu, Dedé? A declaração do Cabral me chama a atenção. Porque é incomum jogador brasileiro fazer esse tipo de declaração. E é comum que treinadores se incomodem com esse tipo de declaração. Se o Bento não se incomodar, é porque de fato os caras são diferenciados. O Cabral, por falar e demonstrar insatisfação, inclusive diz que mexe muito na equipe, né? Se jogador começa a falar isso, então vamos esperar ver o que acontece aí nessa relação.
Só faltou ele falar, cambia muito, pero não me coloca, né? Porque cambia muito, pero Cabral nunca está... Mas foi uma cornetada, hein, cara? Não, mas ele devia ter falado, né? Cambia muito e o que ele não cambia é o Bruno Ramírez, que deveria trocar e é um concorrente do Cabral, né? Eu até escrevi na minha coluna, que sai amanhã no Metro, o argumento do Bento para colocar o Bruno Ramírez é a tal da marcação-pressão. Eu adoro a marcação-pressão também, eu acho super importante. Mas você não pode colocar uma preferência estratégica acima da qualidade técnica do seu elenco. Né? Você não pode, porque ele é mais veloz do que o Cabral para marcar lá na frente. Mas ele é muito pior do que o Cabral. Né? No todo, o Cabral é muito mais jogador. E outra coisa, há outras 1000 maneiras de montar o time sem o Bruno Ramírez. Então, se apegar a uma coisa tática, assim, olha, eu gosto desse tipo de jogo e o Bruno Ramírez é um volante veloz, ele vai lá, marca a pressão, se não consegue recuperar, ele tem velocidade para voltar, mas não tem técnica, não passa bem, não chuta bem, não marca bem, nem essa tal marcação-pressão está fazendo de forma tão eficiente. Então, é bom senso, né? O que eu peço na coluna é bom senso. Você pode gostar de determinada estratégia, mas ela não pode estar acima da qualidade dos jogadores. Você não tem que adaptar os jogadores à sua estratégia, você tem que adaptar a sua estratégia aos jogadores que você tem. Né? O Cabral é melhor do que o Bruno Ramírez. Adapta o time a uma maneira de ele jogar. Né? Então coloca ele de primeiro volante, o Henrique de segundo homem e o Henrique sai mais para fazer essa marcação. Acho que o Cabral pode correr um pouquinho mais e fazer essa marcação também. Eu acho muito um preciosismo, porque a informação é essa. A justificativa que ele deu, inclusive segundo alguns setoristas, é essa. E não cola. Sobre a questão trazida pelo André, duas coisas que eu gostaria que vocês dissessem também. A primeira delas, as declarações do Gilvan, tirando a autoridade do cara que era a principal peça da diretoria no estádio, né? Que não poderia pagar por omissão. E outra coisa, o que o Thiago Escuro disse domingo, ele disse... Mas foi um negócio de comum acordo com o Bruno Vicentim, que não estava presente, mas houve um telefonema, e aí, não, isso assim, então faça, porque o Gilvan estava incomunicável. E aí o Gilvan vem e tira a autoridade do diretor de futebol. Quer dizer, nossa, cara. O Gilvan tá errando demais. Se fosse o Bruno, o Vicentim, que foi quem falou, se é ele que conversou, me apresentaria e diria, fui eu que tomei a decisão. E se fosse o Thiago Escuro, eu teria ido embora ontem, depois do que o Gilvan disse. E vou dizer mais, está faltando alguém conversar com esses jogadores, porque independentemente do que tenha sido a palavra que ele disse, né, de que o que ele usou como palavrão, ele disse que está infeliz. Não foi diferente do que o Ariel Cabral disse agora, que está infeliz. O Everton. Né? Talvez que está mexendo. Não é o mexe demais, mas tem alguma coisa de errado acontecendo. Mas eles reclamaram. Os dois reclamaram. Né? E são jogadores de fora, que tem um outro contexto. Talvez por aqui o pessoal tenha mais receio, porque a crítica é muito maior, até a crítica de quem não entende direito o que acontece num vestiário, não sabe que essas coisas são, às vezes, até comuns. Eu só acho que as coisas têm que ser resolvidas lá dentro, que tem muita roupa suja sendo lavada para a imprensa, porque o Gilvan falou isso lá na CBF, numa reunião que ele estava com um jornalista que perguntou para ele, por que ele não ligou para o Thiago Escuro e falou para ele, meu filho, vamos consertar isso aí, não ficou muito bom? Não, eu acho que o Gilvan tinha que ter resolvido isso internamente. Tá a partir do momento que eles terem dito que está errado, ele fala, nossa, foi muito mal. Se o advogado do Riascos não sacou que poderia pegar um gancho nisso aí, agora ele sacou. Mas todo mundo viu na hora. O Cruzeiro está parecendo Brasília. Você não sabe quem manda, a oposição metendo o bedelho, uma bagunça desgraçada no Cruzeiro. Todos estão errados nessa história. O Riascos, o principal, é claro. O Thiago Escuro, nem tanto. Ele tinha que botar a cara ali. Ontem eu até falei que se fosse eu no momento, teria falado o mesmo. Mas teria que ter consultado alguém do jurídico. Ok, então a culpa não é do Escuro. Seria do Vicentim, que foi quem falou com ele para falar aquilo. E o Gilvan, que é um baita advogado, e que todo mundo estava ciente do que tinha acontecido, e ele estava lá, ele sabia que o Riascos tinha falado merda, ele deveria ter entrado em contato com o Thiago Escuro também. Então tá
tudo errado, uma bagunça. E sobre o Gilvan ter tratado de forma interna, eu discordo. Ele tem que dar publicidade à postura do clube, igual o Escuro deu publicidade. Isso juridicamente faz diferença. Não, tô dizendo externar tá resolvendo lá a dentro. retirada da autoridade, da que eu tô dizendo. Juridicamente, mas o que agora o ele Gilvan tem que falou faz esclarecer diferença. também, né? Porque agora a M já tá Gente, o Gilvan poderia chegar. Não. O Gilvan poderia chegar e dizer: vamos resolver esse assunto internamente, parará. Mas tirar a autoridade do diretor de futebol, eu não acho que foi a melhor alternativa. Claro que não, concordo judicial, o Gilvan vai falar, ó, não, o que foi dito na imprensa foi que o clube não concorda com isso, etc e tal. É o que eu acho, é o que eu penso. Não sei, mas vamos lá. O Gilvan olhou o lado jurídico. Twitter, o Pepo tá dizendo aqui, se o Gilvan achou ruim a declaração do Escuro, por que ele não foi falar? Tá dizendo que é um covardão. Bom, ele esteve no estádio, no momento, ele parece que ele não estava incomunicável. Aliás, ele não pode abandonar o clube. Ele tem que estar ali. Depois do jogo ele tem que estar no vestiário, ele tem que estar junto, ele tem que estar no centro de treinamento, até mesmo para evitar que fatos como o de ontem acontecessem. E tem mais um que foi a invasão. Nesse caso, não houve violência. A violência foi a invasão. E outra coisa, eu fui tentar entrar um dia desse na toca, eu não consegui sem autorização da diretoria. Ninguém entra. Então, mas como é que o torcedor entra? Eu nunca ouvi porque alguém deixou. Invasão pacífica na minha vida. Pois é. Foi uma invasão, não, mas foi pacífica. Invasão eles não brigaram com ninguém. Aí você entra no site da torcida, se não for por amor, é por terror. Ô, gente, isso pra mim é ameaça. Invasão não é pacífica. Ou você acha que alguém vai entrar na sua casa, vai sentar no seu sofá? Estou pacífico. Estou invadindo sua casa, mas estou eu preciso chamar um break, porque eu não suporto mais ouvir a palavra break aqui no meu ouvido. 30 segundos está falando break. Então vai pro break. Os donos da bola.